Imagine a seguinte cena: você vai ao médico, recebe uma receita para algo comum, uma alergia, uma dor de cabeça, talvez para controlar o peso. Você confia, segue a recomendação e o problema melhora. Mas se eu te dissesse que enquanto um problema era resolvido, outro muito mais silencioso e perigoso estava começando bem dentro dos seus olhos? Hoje vamos desvendar 8 categorias de medicamentos comuns usados por milhões de pessoas que carregam um risco oculto, a capacidade de causar danos graves e permanentes à sua visão, deixar você cego. Entender isso é o primeiro passo para proteger e tomar as rédeas da sua saúde. E eu garanto que o medicamento número 1 da nossa lista vai te chocar. É o centro de uma nova e urgente preocupação global ligada ao remédio mais comentado da década. A informação é tão recente que a maioria das pessoas, e até muitos médicos, ainda não se deu conta da dimensão do risco. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder nossas dicas de saúde, nossos alertas, e ative o sininho para receber as notificações. Também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você pode literalmente ajudar a salvar a visão de alguém. Então compartilha aí. E me conta, você já sentiu algum efeito colateral que te preocupou? Sente alguma coisa nos seus olhos? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Primeiro, e isso é fundamental, esse vídeo é um alerta para o diálogo, não para o pânico. A mensagem é: converse com seu médico. Adicione um oftalmologista à sua equipe e nunca, jamais, pare um tratamento por conta própria. A informação empodera e não paralisa. Então vamos começar nossa contagem regressiva. Começando com o número 8, um dos medicamentos mais utilizados no planeta, os anticoncepcionais. Embora seguros para a maioria, eles alteram o equilíbrio hormonal e podem, em raras situações, afetar a circulação sanguínea. Pense nos vasos sanguíneos dos seus olhos como canos minúsculos. Sozinho, o remédio geralmente não causa problemas, mas a associação com o fumo, tabagismo, aumenta drasticamente o risco de trombose, a formação de um coágulo. Se esse coágulo se forma em uma veia do olho, ele bloqueia o fluxo de sangue, causando danos súbitos e, por vezes, severos à visão. Então, o que fazer? A lição aqui é clara. A combinação de anticoncepcionais com cigarro não é bem-vinda. Nunca! Além de trombose no olho, pode dar trombose em outra parte do teu corpo. Ela cria um risco que nenhum dos dois possui isoladamente. Se você faz uso de um e fuma também, precisa discutir essa interação perigosa com seu médico imediatamente e parar de fumar, né? Mas se o risco com os anticoncepcionais está na combinação com outro fator, nosso próximo item da lista é perigoso por si só. Ele é um verdadeiro canivete suíço da medicina, utilizado para tudo, mas que pode atacar seus olhos de duas formas completamente diferentes e traiçoeiras. Remédio número 7, corticoides. Seu poder vem com um preço. E no olho, ele pode cobrar de duas formas. A primeira, especialmente com uso oral e prolongado, é a catarata. Ele causa um tipo específico que se forma bem no eixo central da visão. Em ambientes com muita luz, como um dia de sol, sua pupila fecha. A luz é forçada a passar diretamente pela opacidade e a visão fica extremamente embaçada. Felizmente, isso pode ser resolvido com uma cirurgia. Mas a segunda ameaça é mais silenciosa e não pode ser simplesmente removida. É o glaucoma, especialmente comum com colírios de corticoides usados sem prescrição. Ele pode entupir o sistema de drenagem do olho. A pressão sobe e esmaga o nervo óptico lentamente, sem dor e sem aviso. É uma ameaça dupla que exige constante vigilância. Se os corticoides agem de forma lenta e progressiva, nosso item número 6 é o oposto. Ele pode causar uma emergência médica em questão de horas. Não se trata de um único remédio, mas de um mecanismo de ação perigosíssimo que vários medicamentos comuns usados para enxaqueca, até depressão, compartilham. Remédio número 6, topiramato. Aqui o gatilho é a dilatação
da pupila. Se você toma um remédio que dilatou a pupila, alguns antidepressivos podem causar isso. Mas assim, vamos usar um exemplo famoso, que é o topiramato, que é usado para enxaqueca. Ele pode causar inchaço, que fecha o ralo do olho de uma vez, causando uma crise de glaucoma agudo, que é uma emergência com dor violentíssima no olho. Mas aqui está o ponto importante. Outros remédios comuns fazem a mesma coisa, como certos antidepressivos. E para pessoas com hipermetropia, então a pessoa não consegue enxergar bem de perto, com mais idade ou que já tem catarata, o olho frequentemente tem um ângulo agudo. Dilatar a pupila é como acender um pavio de uma bomba. A boa notícia, isso é 100% prevenível. Então, antes de iniciar qualquer tratamento que possa dilatar sua pupila, seu médico pode pedir uma avaliação oftalmológica. Com um exame simples, o médico oftalmologista mede esse ângulo. Se for perigoso, um procedimento a laser rápido, indolor, elimina o risco para sempre. Pergunta ao seu médico sobre isso. É a informação que previne a catástrofe. Se o problema anterior era um bloqueio mecânico, nosso quinto grupo age de forma vascular nos seus vasos. Ele não entope um ralo. Ele pode causar um verdadeiro infarto no nervo óptico. E estamos falando de uma classe de remédios mais famosas do mundo. Às vezes você já tomou. Remédios número 5. Inibidores da PDE5. Sim, os famosos remédios para disfunção erétil. Cialis, Viagra, Tadalafila e outros, né? Tem gente tomando Tadalafila para emagrecer. Sabe esses medicamentos? Então, é super comum eles causarem uma alteração na visão que assusta, mas logo melhora. Coisas como visão turva, uma sensibilidade brava à luz, que a gente chama de fotofobia, ou a pessoa passar a enxergar o mundo com um filtro azul, que tem o nome técnico de cianopsia. A explicação para isso é que o princípio ativo do remédio acaba interagindo por engano com uma peça do nosso olho, a enzima PDE6, que fica na retina. Como essa interação é fraca, os sintomas são passageiros. Porém, o que pouca gente fala, e é o perigo real, apesar de raro, é a chance de uma perda de visão de repente, para sempre. Isso acontece por um problema na circulação do nervo que leva as imagens para o cérebro. Um evento vascular no nervo óptico. Pense nele como se fosse um derrame que acontece especificamente nesse nervo, cortando o sinal da visão de forma permanente, te deixando cego para sempre. Eles aumentam o fluxo sanguíneo para uma área, mas para isso podem causar uma leve queda na pressão arterial geral. Em um olho com uma circulação já no limite, essa queda de pressão pode ser a gota d'água para cortar o suprimento de sangue que nutre o nervo óptico. É um infarto. A perda de visão é súbita, indolor e, infelizmente, na maioria das vezes, permanente. Essa perda de visão súbita e permanente é aterrorizante. Mas, e se um remédio, ao invés de atacar de surpresa, desse um sinal de alerta muito específico? Um sinal que, se você souber identificar a tempo, pode literalmente salvar a sua própria visão. Nosso item número 4 faz exatamente isso. Remédio número 4, o etambutol, que é um antibiótico essencial para o tratamento da tuberculose. Ela ataca o nervo por toxicidade. Mas aqui está a chave. O primeiríssimo sinal de que algo está errado não é a visão embaçada, mas sim a perda da capacidade de distinguir cores, especificamente o vermelho e o verde. Começam a aparecer desbotados. É um sintoma sutil. Se você percebe isso e avisa o médico imediatamente, a suspensão do remédio pode reverter completamente o dano. Aqui, a sua vigilância é a principal ferramenta para a prevenção. Ser capaz de reverter o dano é uma grande esperança, mas com o nosso remédio número 3, a história é muito mais assustadora. O dano que ele causa é irreversível e pior, pode continuar a progredir mesmo depois que a pessoa para de tomá-lo. Remédio número 3, a hidroxicloroquina. Na Covid, esse remédio ficou famoso. E olha, não funcionava. Na verdade, a hidroxicloroquina serve para tratamento de lúpus e artrite reumatoide. E a molécula se deposita lá na retina.
Imagina um pigmento tóxico manchando o sensor da sua câmera digital por dentro, de forma permanente. Quando o sintoma aparece, geralmente uma mancha na visão central, o dano já é extenso e irreversível. A única forma de se proteger é com exames específicos, que seu oftalmologista pode fazer, como o OCT, que funciona como um radar detectando esses depósitos anos antes de qualquer sintoma. Então, com a hidroxicloroquina, a tecnologia de exames é a chave. Passar no médico também é importante. Mas e quando um remédio causa dano que se disfarça, que imita perfeitamente outra doença ocular, tornando a decisão do médico um verdadeiro dilema? Nosso remédio número 2 é um remédio que eu, como cardiologista, prescrevo todos os dias para salvar vidas. E ele cria exatamente esse cenário. Remédio número 2, amiodarona. É um antiarrítmico potentíssimo. O perigo, ela pode causar um inchaço que leva à morte do nervo óptico. Mas qual é o dilema? O quadro clínico é praticamente idêntico ao infarto do nervo óptico, que pode acontecer espontaneamente em pacientes com risco cardiovascular. Não existe um exame que diga a culpa é 100% da amiodarona. E a decisão de suspender o remédio, que mantém o coração do paciente funcionando corretamente, sem arritmias malignas graves, é uma das mais difíceis da medicina. Isso nos traz ao remédio número 1. Se o desafio com a amiodarona é um dilema e é um remédio antigo, o nosso número 1 é o exato oposto. É o remédio mais comentado da década. Uma febre global para emagrecimento, que agora, graças a um estudo de Harvard, está no centro de uma nova e urgente preocupação. Chegou a hora de falar dos análogos de GLP-1. E aqui estamos falando do Ozempic, Wegovy, Mounjaro, todos análogos da GLP-1. Eles foram desenvolvidos para diabetes e explodiram em popularidade pela sua eficiência na perda de peso, e perde peso de verdade. Ainda bem que agora precisa de receita médica para você comprar. Recentemente, um alerta vermelho foi aceso. O mesmo infarto do nervo óptico que vimos antes está sendo ligado ao Ozempic e toda essa classe de remédios. Pesquisadores de Harvard, em um estudo publicado na prestigiosa JAMA Ophthalmology, investigaram os relatos. Os resultados são fortes demais para serem ignorados. O risco de desenvolver essa cegueira súbita em diabéticos já foi 4,28 vezes maior do que o normal. E o dado mais impactante, para pacientes apenas usando o remédio para obesidade, o risco foi 7,64 vezes maior. Isso não é um risco pequeno, é um sinal de alerta gigantesco. Porém, visto que está sendo muito usado, é uma complicação proporcionalmente pequena. A teoria é que as mudanças rápidas no metabolismo, no açúcar do sangue, afetam os vasos delicadíssimos que nutrem o nervo óptico. Se você usa ou pensa em usar, uma avaliação oftalmológica prévia e durante o tratamento não é mais opcional, é fundamental. É uma condição rara chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ou NOIA-NA. Essa condição ocorre quando o fluxo de sangue para o nervo óptico é interrompido, podendo levar à perda súbita da visão em um olho. Mas eu repito, é uma condição rara, mas os remédios são novos também. A Anvisa emitiu um alerta sobre esse risco recentemente, recomendando que os pacientes fiquem atentos a sintomas como perda repentina de visão e procurem orientação médica imediatamente. Se você está usando o Ozempic ou outros, agora a febre é Mounjaro, né? E notar qualquer alteração na visão, é essencial consultar um profissional de saúde para avaliação e orientação adequadas. Eu já tive uma paciente que perdeu a visão de um olho ao usar o Wegovy. Não é nada interessante. Ufa, como vimos os remédios mais antigos aos remédios mais modernos, a mensagem central não é de medo, mas de poder. O poder que a informação te dá. Ser um paciente ativo, que pergunta, que monitora a própria saúde, é a maior proteção que você pode ter. Gostou do vídeo? Lembre de curtir, por favor, compartilhe a informação sobre o Ozempic em especial e sobre
tá da fila, é muito nova e precisa chegar a mais pessoas. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar a recomendação dos 12 alimentos com 0 carboidratos e açúcar que podem ajudar a eliminar a gordura no fígado. Alguns você nunca imaginaria. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!